Olá! Uma alegria estar aqui com vocês novamente no nosso curso de comunicação não violenta. Hoje falaremos sobre empatia. E para você, como é empatia? O que é para você empatia? Como é o seu processo de empatia com as pessoas que você convive ou se você estiver atuando como mediador no processo de mediação? Bem, empatia ela fala do nosso processo de escuta. Então, falar e pensar em empatia é pensar em como nós estamos escutando. Muitas das vezes, nós ao escutarmos já estamos fazendo uma avaliação. Concordo, discordo. Concordo com isso, discordo com aquilo, por isso. E aí, nesse processo muito automático, inclusive no nosso material tem um texto chamado Automatismo, Concordo e Discordo, um link que recomendo muito a leitura. Mas esse processo de concordo e discordo pode ser um obstáculo à empatia. Porque a empatia é um processo que nós também precisamos suspender um pouco o nosso juízo entre concordar e discordar, para estar no mundo da pessoa, visitar, compreender o que a pessoa está observando, sentindo, necessitando, pedindo. E para isto, Marshall Rosenberg traz uma metáfora da onda do mar. Ele equipara a empatia a um processo de surfar uma onda. E ele diz que quando está surfando uma onda, o surfista ele não fica pensando se a onda está certa, se está errada, se está grande, o tamanho da onda. Ele entra naquela energia, ele entra na onda. E é isto que a empatia nos convida. Entrar na onda da outra pessoa. Entrar no mundo da pessoa sem avaliar certo ou errado, mas para identificar. E muitas vezes as pessoas falam, mas e se a pessoa estiver falando algo que eu não concordo? Em algum momento você vai poder expressar a sua autenticidade, mas aí você vai dizer a sua percepção, não é empatia. Ou como mediador, você vai poder recontextualizar aquele texto, aquela fala, numa linguagem de autocomposição, uma linguagem que vai trazer as necessidades e os pedidos, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Mas de toda maneira, empatia não fala sobre nós, fala sobre o outro. Não fala sobre o que eu concordo ou o que eu discordo. É o meu convite para estar com o que o outro sente, o outro necessita e o outro pede. E então, a pergunta é, quando eu estou ouvindo, eu estou focando em mim? Minha atenção está voltada para mim ou para o outro? Para o meu mundo, de concordâncias ou discordância, ou para o mundo do outro? Esse é o convite da empatia. E então, um primeiro processo da empatia é a nossa presença. Eu tenho que estar presente com o outro. Presente, longe dos meus pensamentos, das minhas percepções, mas presente, tentando com a minha atenção voltada para o outro. Para ouvir mais do que as palavras, para ouvir o não dito, para ouvir os sentimentos, especialmente os sentimentos e as necessidades. Esse é o convite. E vocês vão ter lá no nosso material também alguns obstáculos comuns da empatia. Então, contar uma história, se a pessoa fala e a gente fala, eu também já vivi uma coisa parecida. Consolar, não, deixa pra lá, você tá certo. Não foi nada disso. Mas pelo menos tem inclusive um vídeo muito interessante que eu considero muito interessante, espero que vocês também, sobre os obstáculos da empatia. Agora, a empatia pode ser muito desafiadora quando nós recebemos uma crítica ou ouvimos um não. O convite para quando nós ouvimos um não é oferecer para este não uma empatia. Como? Bem, quando eu faço um pedido para alguém, nós fizemos um pedido, por exemplo, lá na nossa tarefa da autenticidade, a pessoa pode dizer que não. E se for uma exigência, eu vou ficar chateada.
Vou falar, mas como você diz não? Isso não te custa nada, mas eu merecia isso, eu nunca te peço nada. E a gente quer um outro espaço, a gente quer um espaço de pedidos. Então, a diferença do pedido para exigência é exatamente essa, né? Eu abro um espaço para compreensão, para ser empática com o não. O que não significa dizer que eu vou desistir da minha necessidade, ninguém está falando disso. Mas eu posso oferecer empatia ao não e depois buscar soluções que atendam a necessidade daquela pessoa e a minha. Porque quando alguém me diz não, na mesmo instante ele está dizendo sim para algo. O sim e o não são como faces da mesma moeda. Nós não podemos falar um sim sem que nele tenha um não, ou um não sem que nele tenha um sim. É ou isto ou aquilo. Ou o que você está me pedindo atende às minhas necessidades e eu te digo sim, ou o que você está me pedindo não atende a alguma necessidade minha e eu digo sim para a minha necessidade e não para você. A mesma coisa com o outro. Quando o outro me diz não, significa que aquele pedido que eu fiz não contempla alguma necessidade importante para aquela pessoa. E o convite é, qual será essa necessidade da outra pessoa que o meu pedido não contemplou? Então, a gente pergunta, procura ouvir o não para entender o sim. Então, se o meu chefe me pede, por exemplo, para eu fazer uma tarefa no feriado, eu vou dizer para ele que entrego na segunda-feira. Porque para mim é importante que no feriado eu possa estar com a minha família, eu tenho um tempo para descansar. É importante esse espaço de não pensar no trabalho em algum momento. Então, o meu não para ele significa um sim para o meu autocuidado, a convivência com a minha família, o meu descanso. E quando nós vamos dizer um sim, porque às vezes também é difícil dizer um não. Quando nós vamos dizer um não, nós também podemos fazer isso. Podemos dizer qual necessidade nossa nós estamos dando um sim. E com relação às críticas, quando alguém diz, nossa Leila, mas você é muito atrasada, está sempre atrasada nas nossas reuniões. Isso pode ser uma crítica difícil de ouvir. E aí eu tenho 4 opções, eu vou pedir aqui a ajuda da Gertrudes. Eu posso ouvir 2 formas sem comunicação não violenta, então sem Gertrudes, e pode ser, eu posso me culpar ou culpar o outro, ficar no jogo da culpa. Se eu me culpo, eu falo, você tem razão, nossa, eu sou muito atrasada mesmo, eu tenho que me organizar, tá tudo muito ruim, tô muito enrolada. Me culpa. Ou eu posso culpar outro. Mas e você fica falando isso, mas da outra vez você também tá sempre atrasado, você nunca começa no momento e você fica lá as primeiras horas falando nada, não entra na reunião, então eu tô culpando o outro. Ou eu posso trazer a comunicação não violenta, trazer a linguagem das necessidades e falar das minhas necessidades. Como é para mim ouvir isto? Nossa, quando você fala assim, eu fico tão frustrada, porque para mim essa organização do tempo também é importante para mim, e se as nossas reuniões talvez um pouco mais objetivas me ajudasse também, uma flexibilidade em relação aos horários é uma coisa que também me ajudaria. Então eu estou falando da minha necessidade, como eu me sinto frustrada. Ou eu posso usar as orelhas para ouvir, ser empática com a pessoa. Você está me dizendo que você gostaria que as reuniões fossem pontuais, que a gente começasse no horário, porque para você é importante essa otimização do tempo. E aí então a gente pode começar a falar sobre isso. Para finalizar, lá no nosso material tem um exercício de escuta empática com o seu personal trainer. Quando o seu personal trainer teve aquele comportamento que foi desafiador para você, o que será que era a necessidade dele? Porque por trás de todo comportamento, de toda fala e comunicação, existe uma necessidade. Vamos ter curiosidade com as necessidades dos outros, que não significa que nós precisamos abrir mão das nossas. Mas quando tiver clareza da minha, as outras pessoas das delas, nós podemos buscar uma solução que atenda a todas as necessidades. Até o nosso próximo encontro.